Você já ouviu falar de Omolocô? Um culto sincrético que muitos chamam de Umbanda, por igualmente misturar elementos espíritas, africanistas e de pagelança indígena em seu conteúdo. Por se firmar no Rio de Janeiro e também por cultuar nossas entidades, incluindo-se boiadeiros que incorporam em seus médiuns. Mas o Omolocô se diferencia bastante do que conhecemos como Umbanda, por ser oriundo de uma nação de origem africana, tendo 3 grandes ramificações religiosas no Brasil, guardando seus próprios rituais, assentamentos que lembram bastante o candomblé, e toda uma estrutura bem diferenciada. Muitos autores dizem que o Omolocô é um tipo de Umbanda. A maioria diz que não. De fato, se pararmos para pensar, somos todos filhos das mesmas origens em nosso país, mas com caminhos religiosos e pontos de vista bem diferentes sobre muitas questões. A palavra Omolocô deriva do Yorubá Omo, que significa filho, e Locô, o nome do orixá da árvore chamada gameleira branca, entre os jejes. Resumindo-se, Omolocô quer dizer filhos da gameleira, ou, segundo outras fontes, de Omo-Okô, que quer dizer filhos da fazenda ou filhos de Okô, o orixá iorubá da agricultura, lembrando os cultos de origem banto feitos pelo povo Lunda Kyoko nos quintais durante o período da escravidão. Esse culto limítrofe entre candomblé e umbanda tem sua própria história. Como dissemos, suas raízes encontram-se claras entre os povos Lunda Kyoko, que viveram no rico império africano de Lunda, onde hoje seria o Congo, Angola e Zâmbia, trazendo sua religiosidade ao Brasil, onde encontraremos ela presente nas raízes dos cultos do Calundu e Cabula, que já vimos em vídeo anterior e que você encontra logo abaixo o link na descrição. Portanto, o Omolocô é muito mais antigo do que a Umbanda, formatada em 1908. Fala-se que suas origens remontam de 1797, tendo sido firmado por uma ex-escrava de origem iorubá chamada Maria Bataio de Nanã, que em 1867 fundou seu terreiro no Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro. Mas falar de Omolocô, precisaremos falar da pessoa de Tancredo da Silva Pinto, nascido em 10 de agosto de 1904, no Cantagalo, Rio de Janeiro. Era funcionário dos Correios, sambista consagrado, escritor, Tatatinquice Angola e fundador de várias federações pelo país. Tancredo também considerava-se umbandista e foi um grande divulgador de nossa fé, lutando contra as perseguições aos nossos terreiros na década de 50. Como ele mesmo contava, foi na casa de sua tia que teria incorporado Xangô, ordenando-lhe a criação de uma sociedade para proteger os umbandistas. Sem dinheiro nenhum no bolso, recebeu direitos autorais de um famoso samba brasileiro em homenagem ao Ogum, chamado General da Banda, que teria sido coautor, e com esses recursos criou a Confederação Umbandista do Brasil. Apesar do grande amor e os enormes esforços de Tancredo pela Umbanda, quis o Omolocô ser diferente dela desde seu início, com um número muito maior de orixás cultuados, mais próximos ao candomblé, com assentamentos internos e externos, muito semelhantes ao segundo, bem como oferendas mais africanistas. Tancredo da Silva Pinto discordava da Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes e principalmente das propostas do primeiro Congresso de Umbanda de 1941. As propostas incomodavam ele. Tancredo exigia que houvesse mais
a presença da cultura africana e indígena, achando que a Umbanda estaria se desafricanizando, se distanciando da cultura negra e seus orixás sendo cultuados por outras etnias. Tancredo tinha outro ponto de vista. Também defendia que a Umbanda precisava se proteger mais contra os inumeráveis ataques que vinha sofrendo ao longo de sua história, com maior proteção social e legal. Tancredo era um sambista e sabia que ir para a rua e mostrar-se era uma forma poderosa de dissolver o preconceito, o racismo, o ódio e a ignorância que sempre cercaram os cultos afrodescendentes. É dele a iniciativa das comemorações à beira-mar dos terreiros, aquelas do Ano Novo que encantam turistas e tornam nossas praias lotadas por pessoas de todas as origens. Foi Tancredo um dos defensores dos temas africanistas em nossos carnavais, admirados no mundo todo, apresentando nossa cultura com orgulho e verdadeiro amor. Portanto, enquanto Tancredo queria africanizar mais a Umbanda, tornando-a quase um candomblé, a espiritualidade queria que Zélio prosseguisse em seu trabalho, inaugurando tendas pelo país todo, aproximando outras classes sociais e raças para dentro de nossos terreiros. Não sabemos, mas talvez nenhum nem outro percebessem que pontes de diálogo estavam sendo criadas, unindo a todos na mesma sintonia, na mesma fé, no mesmo amor aos orixás e nossos guias de luz. Concluímos que mesmo o Molocô, não sendo necessariamente uma Umbanda, mas sendo um culto afro-brasileiro diferenciado desde suas origens, ele é de notável importância para a nossa história e o trabalho de Tancredo da Silva Pinto um grande marco para que pudéssemos chegar até aqui. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo especial feito com carinho para você. Até a próxima semana.